Desenha Direito tá aqui começando. Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin e o estrago que ele está fazendo na capitalização mundial e as posições que ele anda tomando em relação a alguns outros ativos. E por que esse ativo pode ser o próximo ativo que precifica o mundo. Se liga nesse vídeo, roda a vinheta. Antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos, importantes e relevantes para todo mundo aí que está nos assistindo. Primeiro, não se esquece, dá aquela moral, se inscreve, curte, compartilha, se torna um membro, cola aqui no canal, me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, eu conto com você. Deixa sempre aqui nos comentários o que você achou do vídeo, sugestões para próximos vídeos, o que você quer ver. A gente cresce em conjunto, a gente cresce em comunidade. Então, conto com você aí do outro lado. Recadinho número 2. Apesar da gente falar de Bitcoin, apesar da gente falar de criptomoedas, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Vamos pro vídeo. Bitcoin na cabeça, criptomoeda, mundo descentralizado, mundo das criptos está bombando, hypando. Bitcoin teve a sua máxima aí superando 70 mil dólares. Já está tendo uma correção. Hoje, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, ele está sendo precificado a aproximadamente 63 mil dólares. Está acumulando uma queda de 11% nos últimos 11 dias. E olha só, quando ele bateu esse topo de mais ou menos 70 mil dólares, 71 mil dólares, ele passou grandes empresas do mundo tradicional, como a Meta, como a Tesla, como aí uma commodity, né, como a prata, e passou a ocupar a 8ª posição no ranking de capitalização de mercado, de valor de mercado, chegando aí a 1,4 trilhões de dólares. Hoje, com esse preço que eu mencionei de 63 mil dólares, a capitalização de mercado dele está na faixa de 1,2 trilhões. É uma capitalização super relevante, faz ele perder a posição aí em relação à prata, que é a capitalização de 1,3 trilhões, mas mostra a relevância e o tamanho desse ativo, o tamanho desse criptoativo. Para vocês terem uma ideia, o ouro ele tem uma capitalização de 14 trilhões de dólares. Primeira pergunta, Bitcoin, você acha que chega no ouro? Eu acho que chega, eu acho que supera o ouro. Como eu já falei aqui, tem alguns vídeos, vou deixar aqui na descrição esse vídeo aqui que eu acho super interessante, pelas propriedades que o Bitcoin tem. A primeira delas, eu acho que é a mais fundamental e vai casar com o que a gente vai falar sobre o ativo que precifica o mundo, é em relação a ele não ter nenhum estado, nenhum indivíduo, nenhuma organização controlando esse ativo. Ele ser um ativo, outra característica, deflacionário, que em determinado momento do tempo, da linha do tempo, pela lógica matemática que tem por trás do Bitcoin, ele vai ser escasso. Ele é um ativo deflacionário. Em determinado momento, eu vou parar de emitir Bitcoins. Totalmente diferente das moedas, das fiat currencies que a gente tem hoje. Dólar, euro, libra, real, que numa determinada crise o governo vai lá e faz o quê? Injeta liquidez na economia, imprime papel moeda. O ouro, ele tinha, de certa forma, o ouro, a prata, na história, quando a gente olha a história do dinheiro, você depositava aquele ouro num banco e aquele banco ele te dava um papel falando que você tinha aquele ouro ali depositado. E esse era o padrão ouro que a gente tinha. Nós tivemos aquele decreto executivo, aquela ordem executiva nos Estados Unidos, a 6102, que decretou que os norte-americanos, os cidadãos que tivessem ouro em sua posse, deveriam depositar nos bancos centrais, nos bancos norte-americanos, um confisco do ouro para justamente o acordo lá de Bretton Woods, o padrão ouro, sendo o dólar a precificação mundial, o ativo que precifica o mundo, entre aspas, colateralizado em relação ao ouro que a gente tinha. E Nixon, lá atrás, em 1971, ele termina com esse padrão ouro e o dólar passa a ser a moeda que precifica o mundo. Entretanto, o dólar ele é uma moeda de um país, de uma nação, dos Estados Unidos. A gente tem sempre determinadas situações que uma nação é submetida e aí você tem, exemplo, crises financeiras, exemplo, bolha norte-americana lá das hipotecas, injeção de dinheiro na economia, Covid, injeção de dinheiro na economia, impressão de papel moeda. Isso tudo, num determinado prazo, num médio, longo ou até mesmo num curto prazo, você traz consequências para aquele país, para aquela população. Inflação é uma dessas consequências. E o Bitcoin não tem isso.
O Bitcoin, por ele não ter nenhum tipo de controle, pela natureza que ele é, por ele ser um dinheiro eletrônico que nasceu na era digital, e por ele não ter esse controle, por ele ser algo descentralizado, por ele ser regido por uma comunidade, ele é um ativo, na minha concepção, pessoal, muito mais importante e de muito maior peso do que qualquer tipo de moeda fiat controlada por um país. Então, o dólar hoje é a moeda que precifica o mundo. Estados Unidos, vira e mexe, tem algumas crises, impressões de mais dólar. Será que esse é o caminho para o longo prazo? Será que a gente quer uma nação controlando uma moeda que precifica o mundo? China certamente não quer e se opõe a isso, e por isso a gente tem um avanço significativo na CBDC chinesa, o Yuan digital. Entretanto, há vários movimentos semelhantes. A questão é, no longo prazo, qual vai ser o ativo que precifica o mundo? A gente já teve alguns. O dólar hoje é essa moeda. Será que ele vai permanecer por mais quanto tempo? E a pergunta de milhões, qual é o ativo que vai substituir o dólar? O Bitcoin, ele é esse ativo, ele tem umas propriedades? Na minha concepção, sim. Inclusive, há alguns países que já usam o Bitcoin. O próprio El Salvador já adotou o Bitcoin como uma moeda de curso legal lá dentro, em paralelo ao dólar. Não deixou de adotar o dólar, também porque não faz sentido, né? Nesse momento, mas ele adota o Bitcoin. E ele já falou, o presidente de El Salvador, que ele vai continuar investindo, que ele vai continuar comprando Bitcoins, porque a ideia de El Salvador é à frente do seu tempo, é à frente do momento que a gente vive hoje. Tiago, lá no futuro, pode ser que isso aconteça de forma diferente? Pode. O que eu estou trazendo aqui são possibilidades a partir do momento em que eu identifico o valor num ativo que a gente tem hoje no mercado que está sendo precificado e que é um ativo que tem propriedades muito semelhantes a commodities como o ouro, como a prata, e propriedades que nem o ouro nem a prata têm, pela própria questão dele ter nascido numa era totalmente diferente do ouro e da prata e por ele ser um ativo totalmente diferente em relação a questões físicas que o ouro tem e o Bitcoin não tem. Mas ele é um ativo digital, fácil transporte, fácil rastreio, transparência para quem você está mandando, né? Você consegue rastrear a cadeia, o controle é da comunidade. Então, assim, a gente pode ficar falando aqui muitas e muitas e muitas coisas. O ponto é, El Salvador já é um país que está à frente. Inclusive, tem uma notícia aqui sobre o dólar. Adiós dólar. Os hermanos Argentina recorrem ao Bitcoin para fugir da inflação de 276%. Só, as compras de Bitcoin na Argentina, uma das nações com o maior nível de adoção de cripto do planeta, se aproximaram de seu valor semanal mais alto em 20 meses na exchange local de criptomoedas Lemon, a mais popular entre os clientes de varejo no país. O Bitcoin cresceu 60% em relação ao dólar no mesmo período. Ou seja, quem está comprando Bitcoin em relação a quem está comprando dólar dentro da Argentina para fugir da superinflação que tem lá, cresceu um aumento de 60%. São números assustadores. E quando a gente olha para países subdesenvolvidos, países onde a gente tem uma população não bancarizada ou com difícil acesso a bancos, países em que a gente tem uma situação de instabilidade política e que isso impacta, consequentemente, na economia, você tem uma adoção ampla de criptomoedas. A Argentina é um caso, Cuba é outro caso. A população em Cuba está recorrendo ao Bitcoin, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, para fugir de situações que eu ali, com aquela economia, com aquela minha moeda local, eu não tenho. Eu vivo ali à margem, né, aquém, até um nível de pobreza extremo. Então isso é triste, e a criptomoeda, o Bitcoin especificamente, ele tem as propriedades para resgatar essa galera. Outras criptos têm essa propriedade, Thiago? Sim, outras criptos têm essa propriedade. Entretanto, eu não vejo os padrões que o Bitcoin tem serem replicados em outras criptos, porque ele é a locomotiva, como eu já falei em alguns vídeos, que puxa todo esse segmento, tá? Então, teria muito cuidado quando a gente fala recorre a outras criptos em outras criptos para fugir de inflação. É válido, mas tem que ser estudado qual a cripto, qual o projeto, qual a rede. Bitcoin é algo que eu particularmente vejo como um ativo que tem propriedades significativas e ímpares quando comparado com qualquer outro ativo. Quanto à posição de ranking dele, caiu ali, né? Estava em oitavo, caiu para nono, voltou para trás da prata, está à frente ainda da meta. Entretanto, ele tem um potencial gigantesco
para superar várias outras empresas. E aí, novamente aqui na tela para vocês, ó, Amazon, Alphabet, Nvidia, Apple, Microsoft e até mesmo o Gold. O ouro, né? O Gold, que eu li Gold aqui. E até mesmo o ouro, porque as propriedades dele se equiparam às propriedades do ouro e superam as propriedades dessa commodity ouro. E sem dúvida, pessoal, escreve aí, escreve o que eu estou falando. Esse ativo, ele vai ser o ativo que vai precificar qualquer outro ativo, que vai precificar qualquer outra relação, mundialmente falando, daqui a algum tempo. Então deixa esse vídeo guardado, salva aí com carinho, favorita, se inscreve aqui no canal para a gente acompanhar e você saber o que vai rolar, que eu tenho certeza que essa profecia aí que eu estou fazendo vai se concretizar. Recadinho básico importante, aqui na descrição eu vou deixar uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão se amarrar. Então vai lá na descrição, cola nesses parceiros, se inscreve, curte e engaje no canal de todos eles. Além disso, não se esquece, me dá essa moral, me dá esse engajamento, se inscreve aqui no canal, se torne um membro, eu te agradeço a força. Volto pro vídeo. Pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês, essa visão, né, dar esse overview que o Bitcoin ele tá oscilando, ele tá num bull market aí que muitos já falam que já começou, tem potencial gigantesco para alcançar 100 mil, 150 mil e assim por diante. Não sei se é nesse bull market ainda, acredito que 100 mil ele alcança ainda nesse bull market, principalmente quando a gente tiver o halving, principalmente quando a gente tiver investidores institucionais entrando pesado, principalmente quando a gente tiver cortes da taxa de juros norte-americana, né, revendo o cenário. A gente teve recentemente uma discussão, parece que eles não vão cortar porque dados da inflação mostram que a inflação norte-americana subiu, então tem que ver se isso aí é apenas um gapzinho nesse momento ou está realmente sendo uma subida consistente. Se isso acontecer, provavelmente eles não vão cortar a taxa de juros, vão manter no patamar atual. Entretanto, se houver um corte, migração de investimentos para ativos mais arriscados, rentabilidades maiores, e obviamente o Bitcoin é um desses ativos, se não o ativo aí a ser selecionado, ainda mais quando eu tenho ETFs na jogada, países adotando, países utilizando, principalmente para fugir de cenários de crise, de instabilidade política, de instabilidade econômica, de instabilidade social. Então a gente tem muitos fatores que, se a gente for olhar numa visão de médio, longo prazo, são fatores que só vão consolidar ainda mais o Bitcoin e as criptomoedas que ele traz ali como ativos que vão precificar e vão ditar as regras do jogo. Obviamente, os governos não vão querer ficar de fora dessa. Eles vão querer morder essa fatia do bolo. E aí eles vão começar a se posicionar em relação a Bitcoin. Seja proibindo, o que na minha concepção é uma postura equivocada, porque você joga a população contra você e faz com que essa população acesse aquele dinheiro de uma outra forma, seja permitindo e comprando, o que tira do mercado, já que eu tenho uma quantidade limitada, pressiona o preço ainda mais. Então, temos que esperar os próximos movimentos, os próximos tempos. Então, se liga aqui no canal, se inscreve, fica ligado, vamos monitorar e fica gravado aí essa previsão de bater o ouro, tomar o top 1, bater mais de 14 trilhões de market cap, de tamanho de mercado, e ser o ativo que vai precificar o mundo em alguns anos. Se liga, é isso. Valeu, até a próxima.